Olá, que Deus abençoe a sua vida e também toda a sua família. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e eu quero que você entenda uma coisa, que tudo que acontece na vida da pessoa que é temente a Deus, que é fiel a Deus, não é por acaso, tudo tem um propósito. E é muito importante que você entenda que essa situação que você está passando não é por acaso, não foi obra do acaso, mas foi Deus que permitiu. Sim, Deus permitiu para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Você lembra de José? Hoje nós vamos ler sobre José, José do Egito. A Bíblia conta que José, ele passou muitas tribulações na vida dele. Ele foi vendido pelos irmãos como um escravo por inveja. E depois ele foi acusado de assédio pela mulher de Potifar. Mas ele não cometeu crime algum contra aquela mulher. Pelo contrário, ela é que queria José. E José foi fiel ao marido dela e principalmente fiel a Deus. E não aceitou se corromper, ele não aceitou se deitar com aquela mulher. E ela acusou ele, falou que ele que queria se deitar com ela. E ali José ele foi colocado dentro da prisão. Mas Deus estava na vida dele. E dali, daquela prisão, José, ele saiu para ser governador de todo o Egito. Lá no livro de Gênesis, do capítulo 41, do versículo 37, diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Quem falou isso não foi uma pessoa que era temente a Deus, não. Foi Faraó. Faraó, ele servia a outros deuses. Não era o mesmo Deus de José, não. Só que ele reconhecia que na vida dele havia um Espírito de Deus. Não era normal José ele ter dom de revelação, porque Faraó teve um sonho e ele ficou muito perturbado com aquele sonho, um sonho muito estranho. E José, ele decifrou aquele sonho como o sonho dos companheiros dele que estava preso com ele, e se cumpriu. Tudo o que José falava se cumpria. Então eles começaram a ver que existia algo sobrenatural na vida de José, que era o Espírito de Deus. E lá no versículo 39 diz assim: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: veste que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Faraó falou assim: José, só eu vou estar acima de você aqui nesse trono. Todo o povo, toda a terra vai obedecer a tua palavra. Você entenda uma coisa: a pessoa que é fiel a Deus, no tempo de Deus, o milagre chega, o milagre acontece. José ele foi injustiçado, José ele foi colocado dentro da prisão, sem ter cometido crime algum. Mas em um dia só, ele saiu da prisão para governador. Deus mudou a vida daquele homem. E que você venha guardar isso no seu coração. Permaneça fiel a Deus, permaneça crendo nas promessas de Deus. Porque a presença de Deus, quando ela é a maior riqueza da pessoa, não importa, nada mais importa as tribulações dessa vida, porque a pessoa ela tem um Espírito de Deus dentro dela. Então ela é completa, ela pode estar na prisão, ela pode estar onde for. O Espírito de Deus está na vida dela. O que ela vai temer? Ela não vai temer nada. Então José, ele passou coisas terríveis na vida dele, mas ele não deixou aquilo entrar no coração dele.
Ele permaneceu acreditando que o mais Deus faria por ele, e assim Deus fez. Deus, ele nunca abandonou José, pelo contrário, Deus, os planos de Deus na vida dele era muito grande. Só que nem José imaginava o que iria acontecer, né? Nem José imaginava que tamanha tribulação ia ter um peso de glória muito grande futuramente. Então, que você venha olhar a situação que você está vivendo com olhos espirituais. Não veja que isso que você está passando, talvez você está passando por uma enfermidade, talvez você está passando por uma crise financeira muito grande, por problemas familiares, e você acha que é o seu fim. Você não vê saída, você se vê derrotado, mas eu quero te falar através dessa palavra que assim como Deus, ele mudou a vida de José, ele também vai mudar a tua vida. Para Deus não existe impossível. Deus, o poder dele se manifesta na nossa fraqueza. É quando nós estamos fracos, quando nós estamos passando o pior momento da nossa vida, é que ele chega e ele mostra para todos que só ele podia nos exaltar, exaltar a nossa cabeça. Davi falou assim: só o Senhor é o que exalta a minha cabeça. Uma vez, Abraão, ele falou sobre isso. Ele falou assim: olha, eu não quero nada de ninguém para depois as pessoas falar que eu enriqueci às custas dela. Ele estava querendo dizer: o meu socorro vem de Deus. Deus vai abrir a porta para mim, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. E o nome de Deus vai ser glorificado na minha vida. Então que você venha entender isso, que Deus está trabalhando. Sim, Ele trabalha em silêncio. E você tem que acreditar, porque a fé, ela é certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você não precisa estar vendo que vai vir dias melhores. Você não precisa estar vendo que você vai ser uma pessoa próspera, uma pessoa saudável. Mas creia nisso, porque a palavra de Deus te garante isso. Você só tem que acreditar, você só tem que confessar com a sua boca. Você só tem que crer dentro do seu coração. Não, Deus está trabalhando por mim. Acreditar na palavra de Deus é mesmo diante das situações, você não perder a sua esperança. Tem um ditado que diz, né? A esperança é a última que morre, e tem que ser assim na nossa vida. Jamais perder a esperança. Até porque não é nós que fazemos, é Deus. A honra, a glória, o poder está na mão dele. Ele que pode todas as coisas. E a pessoa que entrega a vida na mão desse Deus Todo-Poderoso, que não poupou o seu próprio filho por nós, não nos dará com ele todas as coisas? Com certeza. Com certeza, Deus, ele tem prazer em abençoar um filho dele. E não é do agrado de Deus ver um filho dele sofrendo. Não é do agrado de Deus ver uma pessoa padecendo. Porque ele deixou um exemplo, né? Que ele é como se fosse um pai. Mas o amor de Deus é infinitamente maior do que um amor de pai, de um pai terreno, de uma mãe terrena. Só que foi uma forma dele conseguir falar para nós seres humanos, mais ou menos para a gente ter uma noção de como é o amor dele por nós. Então que você venha acreditar nesse amor, que a partir de hoje você venha acreditar que o amor de Deus por você é muito grande. E se você também ama ele, se você renuncia o pecado, se você renuncia às tentações, por ele, por amor a ele, sim, por amor de Deus é que você tem que dizer não para o pecado, é por Deus que você tem que dizer não para as coisas erradas. José, quando ele foi tentado por aquela mulher de Potifar, ele não aceitou, como ele falou assim: eu não vou cometer essa maldade contra o teu marido e contra Deus. Eu vou adulterar contigo, porque o teu marido confiou a casa dele nas minhas mãos para me administrar. O teu marido confiou em mim, eu vou fazer isso com ele. Então José disse não para o pecado, por amor a Deus e amor ao próximo. Então que esse amor venha estar dentro do teu coração, esse amor pelo Senhor Jesus Cristo, porque a nossa carne, ela é inimiga de Deus. A nossa carne, ela quer fazer as coisas erradas. A nossa carne, ela se inclina para a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o Espírito é a vida e a vida eterna. Então que a partir de hoje você venha se inclinar para o Espírito, que você venha se inclinar para as coisas de Deus, porque você vai colher bons frutos, você vai colher galardão.
porque o nosso Deus é um Deus galardoador. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha te dar força nessa tua caminhada, amém? Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa que está passando um momento difícil na sua vida, que o teu Espírito Santo, o Espírito de luz, o Espírito de fortaleza, de entendimento, de temor do Senhor, venha estar na vida dela, meu Pai, e que todo mal venha cair por terra, toda dúvida, toda incerteza, tudo aquilo que não presta, meu Pai, eu repreendo na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você recebe essa oração? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Olha, pessoal, um beijo, um abraço. Eu peço que você venha se inscrever no canal, que você venha compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque você fazendo isso, você vai estar levando o ID de Deus, compartilhando a palavra da salvação, a palavra que faz a gente se aproximar de Deus, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém?